Quando a aula começa com a planilha em branco, vocês já sabem que é sinônimo de muito aprendizado, porque nós vamos profundamente aprender desde o absoluto zero. Eu vou criar uma planilha aqui. E qual que é a ideia, galera? Claro que no treinamento completo, em outros momentos, eu já falei sobre formato personalizado de dados. E o motivo dessa aula, tá, é porque eu usei os formatos personalizados recentemente para fazer um gráfico e veio na mente a ideia e a necessidade de fazer essa aula para mostrar para vocês a importância dos formatos personalizados. O que é um formato personalizado? Bom, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente digita qualquer coisa na nossa planilha, tá? Isso aqui é um dado. Via de regra, ele vai ser lido como ou um texto ou como um número pela sua planilha, beleza? Nós temos aqui alguns formatos, tá? Como, por exemplo, o formato de moeda. Quando a gente coloca assim, ó, 10 reais, né? A gente está no Brasil, portanto, 10 reais. Para a planilha é 10, tá? Não importa se é 10 reais. Quando a gente coloca uma data, galera, se eu vier aqui, ó, tá? Escrever, por exemplo, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 6 de dezembro de 2025. Final do ano, todo mundo em clima natalino e eu aqui gravando aula para vocês. Então, já deixa o like nesse vídeo se você estiver vendo no YouTube, é claro, tá? Observa que esse número, tá? O Google transformou em data, né? Eu já digitei no formato de data. Porém, se eu vier aqui em formatação, tá? Número, e eu posso colocar ele como um número. Olha que interessante, tá? Eu tenho aqui um número, 45.997. Eu vou copiar esse número e eu vou colocar aqui embaixo 45.998, beleza? E agora eu vou formatar, ó, os dois, presta atenção, eu vou formatar os dois como data. Olha que interessante, dia 6 e dia 7. No final das contas, tá? É tudo um número aqui para o Google Planilhas. É por isso que a gente pode, por exemplo, fazer uma conta de mais e de menos com as datas, né? Brincar, por exemplo, para achar os finais de semana, os feriados. A gente tem fórmulas hoje modernas que facilitam isso, mas a gente também pode fazer esse tipo de cálculo manualmente aqui, dividindo por 7, por exemplo, ou por 30, enfim. Tem até aula eu ensinando a calcular no bissexto aqui no meu treinamento completo. Isso é muito legal para a gente treinar a nossa criatividade e nos tornarmos imbatíveis na planilha. É isso que eu quero e é isso que eu busco sempre. Tornar você um especialista capaz de resolver problemas que outras pessoas quebram a cabeça e você de forma simples consegue resolver porque você aprendeu a pensar. Então, claro que eu já falei sobre isso em outros momentos. Muitas pessoas podem estar vendo pela primeira vez, então é importante rememorar. Tudo aqui é um dado, tudo aqui ou é um número ou é um texto. Então, em algumas situações, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode usar os dados que estão aqui personalizados, só que eu vou criar uma situação com vocês hoje que isso não seria possível, tá? Que seria justamente uma situação de quilômetros por hora, tá? Então, imagina o seguinte, uma pessoa ela tá correndo, tá? E ela tem uma velocidade média de 6 km por hora, tá? A outra pessoa tem uma velocidade média de 8 km por hora. Ó, veja que aquele ali já tá formatado como... um tá como moeda e outro como número. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar a formatação desse para esse, tá? Então, o que acontece? Se eu vier aqui, eu posso chamar a função média, por exemplo. Ó que interessante. E eu posso calcular a velocidade média dos dois. 7 km por hora, tá? O que eu, Naim, muitas vezes fiz no passado e era uma solução que funcionava, mas, né, claro, com o tempo de experiência, a gente vai criando soluções mais modernas e mais práticas, né? O que eu fazia? Eu concatenava, tá? Eu tinha esses dados aqui, só que eu tinha uma outra coluna que eu concatenava. Então eu ia fazer assim, ó, isso daqui, concatenado, presta atenção no que eu fazia, ó, o símbolozinho de concatenação, com, por exemplo, ó, km por hora, porque eu queria que o usuário visse, né, essa informação aqui de km por hora. Então, com isso, olha lá que interessante. Eu tinha a informação visual e aonde eu estava fazendo os cálculos, olha só, eu ocultava. Eu posso vir aqui, né, clicar com o botão direito e ocultar essa coluna. E o usuário via aqui, mas aqui não tem como eu fazer, não tem como eu chamar a função média. Presta atenção, como que eu vou chamar a função média? Isso aqui agora, olha lá, deu erro. Por quê? Porque isso daqui não é um valor, agora é um texto, né? Como eu disse para vocês, tudo ou é um texto ou é um valor, tá? Não tem como eu fazer conta com isso daqui, porque isso daqui não é valor. Isso aqui é um texto para o Google Planilhas. Bom, mas qual que é o problema de eu fazer isso então? Porque eu teria muitas colunas, eu teria que ter 2 colunas, eu tenho que ocultar isso. O risco de erro aqui é muito maior, tá? Então o que eu vou ensinar para vocês hoje? Já ensinei em outros momentos. Eu vou ensinar a gente a fazer
uma formatação personalizada e vocês vão entender o poder disso. Vou criar uma planilha fictícia aqui, ó, que vai ter nome, tá? Vai ter distância em km e vai ter o tempo, beleza? Em horas, ó. Tempo em horas, tá? E aqui a gente vai ter a velocidade. A gente quer calcular a velocidade desta pessoa, tá? Velocidade. Então, a gente vai criar nomes fictícios também, né? Vamos colocar aqui, ó. Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Ellen. São os nossos corredores, tá? Então, vamos lá. A distância percorrida aqui, ó. 10 km, tá? Vamos colocar 8, 11. Vamos colocar aqui, ó. 13. E aqui vamos colocar 11,5 km, tá? 2 horas, beleza? Distância em horas, tá? Aqui, o Bruno correu em 1 hora, o Carlos em 2 horas, a Daniela correu em 3 horas, tá? E a Ellen correu em 2 horas, certo? Então, para a gente calcular o que é a velocidade de uma pessoa, né? Por que eu coloquei em horas para já estar na mesma unidade e a gente não precisar converter? Mas é claro que você, como especialista, né? Vai permitir que o usuário coloque aqui em minutos também e você vai fazer essa conversão. Inclusive, faça isso para praticar a sua lógica, tá? Isso é importantíssimo. Porque uma planilha real, isso aqui é uma planilha didática, né? Uma planilha real, ela não vai ser certinho, porque o corredor não vai terminar em 1 hora certinho. Ele vai terminar em 1h30, em 2 horas. Para fins didáticos, né? O conteúdo da aula não é esse cálculo. Então é por isso que a gente faz dessa forma. Você, para praticar, você tem que procurar o que o mundo real te oferece. Então, o mundo real, ele vai te oferecer uma distância picada. Até coloquei um 11,5 aqui, né? Mas ele vai te oferecer uma distância mais picada do que isso e um tempo mais picado do que isso. Então, você sempre converte para trabalhar com a mesma unidade de medida. Inclusive, te recomendo fazer isso, né? Mesmo que não seja uma planilha que você vai vender, fazer nada com ela, faça esse teste, faça essa brincadeira aqui, porque isso, para o seu profissional, é muito valioso, tá? Você está praticando na hora que você for fazer algo verdadeiramente útil para o seu trabalho, para a sua vida, você vai fazer de forma muito mais rápida. E quanto mais rápido você faz e melhor, obviamente isso significa profissionalismo que vai refletir no seu salário, enfim, na sua qualidade enquanto um profissional, tá? Mas voltando aqui, qual que é a velocidade de uma pessoa? É a distância que ela percorreu dividido pelo tempo, sabendo que a gente está falando da mesma unidade, tá? Então, ó, aqui ele formatou tudo como data pra gente, mas a gente vai voltar e a gente vai formatar isso daqui, ó, como número, beleza? Como número. E aqui, ó, a velocidade, a gente pode deixar com 2 vírgulas assim, não tem problema. Então, essa velocidade, ela tá em quê? Ela tá em km por hora, porque a distância tá em km e o tempo tá em hora. Então, a velocidade, ela é o quê? Ela é em km por hora. Vocês concordam comigo, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Ela é em km por hora. Km por hora, tá? E aí que entra o segredo. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero fazer um total. Olha só que legal. Eu quero fazer uma média, tá? Média de todos os corredores. Isso aqui, ó, para uma análise gráfica, a gente já está trazendo uma análise que poderia vir um dashboard, tá? Uma análise da velocidade média dos corredores, tá? Então, como que a gente fazia? Velocidade média. Velocidade média da equipe. Imagina que isso aqui é uma equipe e você precisa saber, né? Poderia ser uma competição por equipe e venceria a equipe que tem uma velocidade média maior, por exemplo. Então, você, enquanto especialista em planilhas, conseguiria facilmente fazer esse tipo de análise, tá? Qual que é a velocidade média da equipe aqui? A velocidade média da equipe é simplesmente a média. Olha lá, a própria inteligência artificial aqui do Google já me sugere a fórmula. Então eu sei que a velocidade média dessa equipe é 5,72. Eu vou dar uma leve formatada aqui, galera, antes da gente chegar no final da aula, porque senão muita gente fica ansioso e não vai ver no final. E é legal, ó, a gente brincar com essas formatações aqui, tá? Vou colocar tudo em negrito, vamos colocar tudo em 12. E vamos, olha, colocar uma margem aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. A gente pode colocar essa margem aqui de preto, tá? Ó, vamos colocar essa margem toda de preto. Eu gosto de fazer isso porque a gente, quando vai se profissionalizando, a gente tem que aprender a entregar valor, tá? Então, se você entrega uma planilha feia, por mais que ela esteja com cálculos corretos,
isso não agrega tanto valor quanto uma planilha bonita. Então eu sempre recomendo que a gente faça planilhas bonitas, tá? Isso enriquece demais, valoriza muito o seu trabalho. Então, sempre que possível, faça, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu fiz as margens, ó. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho esses campos, tá? Para distribuir melhor. Olha lá, ó, vamos aumentar um pouquinho. Vou selecionar as colunas que eu quero, ó. E desse modo todas ficam do mesmo tamanho. Tá vendo? Quando eu seleciono elas e ajusto uma, todas se ajustam por igual, beleza? Esse campo da velocidade média, a gente pode deixar ele maior com 20, né? Tamanho 20. E pelo menos um tamanho 16. De repente aqui vale a pena a gente colocar uma cor diferente, né? Só para poder destacar, né? Pode colocar o fundo cinzinha claro, olha. Olha que interessante. Para não ficar totalmente branco, tá? E agora, pessoal, que vem a brincadeira. Por quê? Eu preciso que esses dados aqui sejam números. Então, da forma que eu fazia anteriormente, eu teria que criar uma coluna acessória para fazer esses cálculos nessa coluna acessória e aqui eu mostrar só texto, tá? Mas por que isso não é legal? Primeiro, porque te obrigou a ter mais informações na planilha. Imagina que é uma planilha grande, já vai deixando ela mais com mais dados para processar, com chance de travamento. Então a gente tem que evitar dados desnecessários. E se eu precisar fazer um cálculo, o usuário precisar fazer um cálculo, já está aqui, ó. Já está direto aqui. Então é muito mais fácil eu ter os dados propriamente aqui, tá? Antes de eu fazer essa formatação, sei que está todo mundo ansioso, vou dar uma dica para vocês, uma imagem. Vamos pegar uma imagem aqui, ó. Corredor, vou colocar assim, ó, GIF. Corredor GIF. GIF é uma imagem animada, né? Olha que legal. Essa imagem aqui, ó, ela tem movimento. O que eu vou fazer? Eu vou salvar ela, tá? Olha só, a extensão dela é GIF, tá? Vou salvar ela nos meus downloads. Voltando para a planilha, eu vou vir aqui, ó, inserir imagem. Inserir imagem sobre as células. Deixar ela solta aqui e vamos pegar ela. Onde a gente vai colocar essa imagem, tá? Fica a critério de vocês aí, tá? Eu vou colocar ela bem aqui, ó. E eu vou inserir uma linha acima, só para a gente escrever aqui, ó. Programando com planilhas para não perder o costume, né? Vamos ajeitar isso daqui, ó. Colocar o texto totalmente no meio e vamos aumentar o tamanho dele. Programando com planilhas para não perder. Talvez, ó, fica mais legal esses dois campos, a gente aumentar um pouquinho o tamanho deles. A gente consegue pegar o nosso corredor. Ó que legal. A gente até subir ele aqui, ó, deixando um pouco mais alto. Olha que legal que ficou. Na minha opinião, só esse verdinho aqui que não tá legal, eu vou colocar ele maior e vermelho, ó. Acho que assim vai ficar mais elegante, tá? A gente vai precisar aumentar esses campos aqui. Vocês vão ver já, porque eu vou escrever o km por hora aqui. E a dica que eu tenho para esse km por hora para vocês é justamente a nossa formatação. E eu vou mostrar agora. Eu vou selecionar os campos. Presta bastante atenção, tá? Aqui em dados, aqui em formatar, desculpa, nós vamos vir aqui, ó, em número, tá? E aí nós vamos, ó, formato de número personalizado. O que significa isso? Para a planilha, para os cálculos, continua sendo 5, continua sendo 8, continua sendo a média aqui 5,72. Para o usuário, vai ser uma informação personalizada. Se a gente clicar aqui em ajuda, veja que aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Eu tenho alguns exemplos interessantes aqui, ó. Inclusive de datas, né? De moeda. Tem alguns exemplos. Hoje a gente tem a inteligência artificial que pode nos ajudar, mas por experiência própria, eu convido vocês a clicarem em ajuda. O Google, ele oferece nas fórmulas essa ajuda, em vários momentos que ele te oferece, e é uma ajuda muito boa e prática. Ela te dá as informações direto ao ponto do jeito que você precisa, tá? Você consegue, ó, tem as opções aqui, ó, de formatação de data, de moeda e de número, de forma muito prática, tá? Se você observar aqui, você vai ver que o 0, ele significa literalmente um 0. Então, se um número tiver 2 dígitos e você colocar 0, 0, mesmo que ele tenha um dígito só, o Google Planilha vai colocar um 0 na frente, fica feio, tá? Agora, se você coloca sustenido, ele também é um 0, só que ele é um dígito. Se tiver o dígito, ele coloca, se não tiver, ele não coloca. Então é preferível a gente colocar o sustenido, tá? E o texto aqui tá explicando, é só a gente colocar entre aspas. Eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui, ó. Então vamos lá. Se eu coloco assim, ó, o resultado vai ser 10, por exemplo. Mesmo que for 1, ele vai colocar 0,1.
Porque eu programei 2 dígitos sempre, tá? Então, se a gente quer dígitos fixos, a gente coloca 0. Se a gente quer dígitos variáveis, a gente coloca sim. Desse jeito aqui que eu estou colocando, ó, se for 100, ele vai escrever 100. Se for 10, ele vai escrever 10, entendeu? E não 010. Então, é mais interessante a gente usar desse jeito aqui. No nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, tá? Com 2, ó, vou colocar assim, ó, 2 ponto, para pôr o ponto, e vou colocar o sustenido, e eu vou colocar o texto que a gente quer aqui. O texto que a gente quer é KM, presta atenção como que é simples, traço o H de hora. Olha que legal. E olha como é que vai ficar o formato personalizado. Tá vendo? Um número, vírgula, e se eu quiser um outro dígito aqui, igual tá ali, para ficar 5,72, eu posso colocar assim, aí fica a seu critério. Olha lá, aí ficaria xxx,56, por exemplo. Aí fica a seu critério. Eu vou colocar uma casa só, decimal, e vou deixar assim. Olha que simples que é, tá? E quando eu aplico, olha que legal. O que eu falei com vocês? Só que agora eu posso fazer conta. Eu falei que eu ia ter que aumentar o campo justamente porque olha lá o que aconteceu. Né? Eu vou diminuir um pouco do tamanho também, ó. Mas olha que profissional. Se por um acaso a gente mudar aqui agora, olha lá a distância 11, tá? Se a gente colocar aqui a distância 7, beleza? Olha só o que está acontecendo. Tá automaticamente fazendo os cálculos. Se eu vier aqui do lado e fizer uma soma, ó, somar esse com mais esse, veja, isso não é um texto, é uma formatação personalizada. Olha que legal. E o próprio Google Planilhas já trouxe para cá a minha própria formatação personalizada. Por quê? Se eu estou fazendo uma conta com 2 campos que tem essa formatação, então ele entende que esse campo também quer a formatação. Isso também é legal, porque se eu escrever aqui assim, ó, 12, ó, olha que legal, 12, tá? Quando eu tenho uma formatação personalizada, eu posso também copiar essa formatação personalizada e trazer ela para cá. Olha que magnífico isso daqui, tá? Eu acho que aqui a aula já poderia terminar, só que eu vou fazer a parte 2 dela, né? Como eu disse com vocês, né, na vida real, nós não teríamos uma distância nesse formato, tá? Eu teria uma distância em um formato que ele é, na verdade, picado, né? Então a pessoa vai colocar aqui, tipo assim, 1h30, entende? Então eu preciso organizar isso melhor. Então, isso daqui vai ser, ó, aula 1, ó, aula 1, beleza? E agora, na aula 2, para quem tiver interesse, nós vamos criar uma planilha que seria para um uso profissional com tempo real, para calcular a velocidade real da pessoa.